Olá, querido irmão, querida irmã, paz de Jesus, bem-vindo a este terceiro encontro da nossa Semana Bíblica. Gostaria de convidar você neste último dia, último encontro, para falarmos sobre 3 pontos importantes dentro do livro de Josué. O primeiro deles, a entrada do povo na terra prometida. O segundo, o fato dos espiões que são hospedados na casa de Raabe e a queda dos muros de Jericó. O terceiro, sobre a Assembleia de Siquém. De fato, não conseguimos, com 3 pequenos encontros, abarcar toda a riqueza deste livro, mas gostaria que ficasse no teu coração realmente um desejo de conhecê-lo melhor, de maneira especial. Para falar sobre a entrada do povo na Terra Prometida, vamos ler o capítulo 1, 3, 4 e 5. De maneira especial, o capítulo 1 é uma introdução a toda a obra de Josué, mas de maneira especial ele nos introduz de maneira particular também esta primeira parte do capítulo 1, 3, 4 e 5, que vamos tratar agora. Nele, nós percebemos várias ligações com o livro de Deuteronômio. Como dizíamos, o livro de Deuteronômio é uma fonte de inspiração para quem escreve os livros de Josué até 2º Reis, na época então da reforma do rei Josias. E pegando tantos materiais ricos e antigos que vão se passando de geração em geração sobre a história da entrada do povo na Terra Prometida, estes homens piedosos podem agora escrever no tempo de Josias até também o momento do exílio, que ali se passam muitos anos até que isso aconteça, mas podem escrever durante este tempo, primeiro próximo de Josias e depois durante o tempo do exílio, uma história que lhes ajude a compreender a sua própria situação pessoal, naquele momento em que estão vivendo. De maneira muito especial, no livro de Josué, nós temos então a ordem de que ele seja corajoso e firme. Nós temos, de fato, em Josué 1,6, esta ordem, que se espelha em Deuteronômio 3,28, para nós percebermos a ligação que há entre um livro e outro. Como também existe a exortação a uma prática fiel da lei. Este é um tema básico no livro de Deuteronômio e nós encontramos presente aqui também como exortação a Josué. Josué 1, de 7 a 8, que corresponde a Deuteronômio 29, 8. Ele nos apresenta, este capítulo 1, muitas doutrinas que serão desenvolvidas ao longo do livro de Josué e que já estão aqui como num prenúncio de tudo aquilo que irá sendo colocado relatado durante o livro. No primeiro versículo, nós temos este dado de continuidade, esta chave de continuidade entre o Deuteronômio e a obra deuteronomista, quando o autor nos diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, ministro de Moisés. Da mesma forma, esta ação divina, ela é evocada, seja pelo próprio Deus, por Josué, como também por todo o povo. O Senhor quer dar a Israel a terra que lhe prometeu. Então, em 1:3, nós temos o Senhor falando. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vô-lo darei. O Senhor, com a sua presença, garante o êxito de tal empreendimento. Veja lá, Josué 1,5. Pega aí na sua Bíblia, Josué 1,5. Não te deixarei, nem te abandonarei. Josué 1,9. Está contigo o Senhor teu Deus, onde quer que vás. E Josué 1,17, o Senhor teu Deus esteja contigo, com Josué, como esteve com Moisés. Há uma condição, porém, essencial para que tudo possa acontecer, que é justamente a fidelidade à lei. Josué 1,8, que o livro desta lei esteja sempre em teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir de acordo com tudo o que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido em tuas realizações e alcançarás êxito. Condição para que seja bem-sucedido, para que tenha êxito, é cumprir fielmente a lei do Senhor.
Isto vale para aqueles que entraram na terra prometida. Isto vale no tempo do rei Josias, no qual a reforma religiosa exigia justamente esta obediência à lei do Senhor, uma obediência maior do que a condição em que o povo se encontrava antes da reforma proposta pelo rei Josias, e também para o povo que está no exílio. 3 momentos da escritura do livro de Josué. Então, os fatos acontecidos e narrados oralmente, depois escritos por aqueles que de geração em geração vão transmitindo esse conteúdo religioso. Segundo momento, a reforma religiosa do rei Josias, em que se começa a escritura da obra deuteronomista, e o último momento, quando se conclui esta história deuteronomista, que é quando o povo já está no exílio. O povo do exílio deve pensar: justamente a desobediência à lei do Senhor nos fez perder a nossa terra e a nossa liberdade. 2 promessas divinas através de Moisés. E agora que nós estamos no exílio, devemos voltar ao Senhor o nosso coração, para que Ele possa nos dar novamente a terra, que é promessa sua, e a liberdade, porque também esta é promessa sua. O fato de escrever a posteriori os acontecimentos anteriores nos coloca diante de uma riqueza muito grande. O povo olha para a sua própria história e compreende o que não foi bom e o que deve mudar. Fazer este exame de consciência coletivo, comunitário, da parte deste povo que escreve o livro de Josué, lhe ajuda a perceber quanto deve ser grande a fidelidade à aliança feita com o Senhor, a fidelidade à lei do Senhor, que lhe proporcionará novamente os bens perdidos. Então a culpa não é de Deus. A culpa está nos nossos pecados e eles são culpados de nos encontrarmos na situação em que estamos. Por isso, voltemos o nosso coração a Deus para que assim nós possamos ter novamente a liberdade e a terra. A passagem do Jordão, ela é marcada por um paralelo com a história de Moisés, muito bonito, porque quando Josué vai atravessar o Jordão se divide e eles passam a pé enxuto, o que nos relembra a história de Moisés, que faz o povo passar pelo Mar dos Juncos a pé enxuto para fugir então do povo egípcio. Mas nós podemos pensar, é apenas um reflexo na história de Josué daquilo que fez Moisés, e nós descobrimos historicamente que no ano de 1267, isto da era cristã, um árabe nos narra que o Rio Jordão ficou parado por 24 horas devido a um deslizamento de terra que acontece naquele momento, e o rio fica estancado, não continua o seu curso. Isto aconteceu historicamente. Não estamos dizendo que a mesma coisa acontece no tempo de Moisés, não temos como relatar historicamente e cientificamente o fato. Porém, é possível que algo assim tenha acontecido e que o povo, diante deste fato, veja um fato natural, aparentemente natural, veja a ação extraordinária de Deus. É muito possível que isto tenha acontecido. Não estou dizendo que isto aconteceu desta forma, estou dizendo que é possível que o povo tenha atravessado a pé enxuto o Rio Jordão, porque por outras vezes na história, isto sim comprovadamente, percebemos o Rio Jordão parado, porque deslizamentos de terra da sua costa oriental fazem que ele fique então sem o seu fluxo normal por um período de tempo. Que isto tenha sido possível na época de Josué, quem somos nós para dizer que não? Então aqui nós relembramos aquele dado fundamental na leitura da Sagrada Escritura, principalmente do Antigo Testamento, que é, melhor dizendo, não cairmos no ceticismo e, por outro lado, também não nos deixarmos cair num fundamentalismo, dizendo tudo aconteceu e aconteceu assim como está escrito, porque talvez esta nem seja a intenção do narrador. Quando entramos na história do escrito, como fizemos na primeira aula, então percebemos, há muito mais por trás de cada coisa que está escrito para descobrirmos do que apenas
é aquilo que está ali, como está ali, e basta, é isso que o Senhor tem a nos dizer. Não, querido irmão, o Senhor tem muito mais a nos dizer através de sua palavra. Pois bem, concluímos esta primeira parte, que tem muitos detalhes ricos. Por exemplo, a Páscoa celebrada pela primeira vez, as pedras, o que representam aquelas pedras colocadas, e também o anjo do Senhor que aparece, que é a imagem do próprio Senhor que está ali juntamente com o seu povo. Esses detalhes nós não temos agora tempo para falar sobre eles, porém são detalhes lindíssimos. Ali no final do capítulo 5, só para citar esta parte brilhante do livro de Josué. Nós temos uma teofania, ou seja, uma aparição divina a Josué. Encontrando-se Josué em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: Não, mas sou chefe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué prostrou-se com o rosto em terra, adorou-o e disse-lhe: Que tem a dizer o meu senhor a seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim fez Josué. Ora, nós temos paralelos, sim, com a vida de Moisés, e é o próprio Senhor que, no episódio da sarça ardente, diz a Moisés: Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é santo. Agora, aparentemente, um anjo do Senhor aparece a Josué. Na verdade, ele se revela como o próprio Senhor no texto, porque Moisés, percebendo quem é, prostra-se por terra e o adora. Isto é um gesto de adoração a uma divindade, e justamente reconhecemos aqui a presença de Deus com Josué. Todo o pequeno episódio se resume na frase: acabo de chegar. Ou seja, a partir de agora, Deus, como um valente guerreiro, se coloca junto com o seu povo para lutar com o seu povo. Bom, não vamos além disso, poderíamos passar muito tempo aqui falando só sobre isso. A passagem do Rio Jordão a pé enxuto, só para concluirmos o que estávamos dizendo, a passagem do Rio Jordão a pé enxuto nos coloca diante de uma entrada sempre atual. Ou seja, aquilo que o povo viveu, o viveu num sentido histórico. Nós podemos pensar que sim, embora não tenhamos nenhuma prova científica e nem a possibilidade de tê-la. Então isso seria uma ignorância muito grande em relação às escrituras, querer uma prova científica do acontecido, e não nos importa, não nos interessa. Nos interessa a mensagem do texto. Essa é a mensagem principal e fundamental. E qual é então o fundamento de tudo isso? Percebermos que nossa vida deve estar repleta dos sinais de Deus, como aquelas pedras retiradas do leito do Jordão e colocadas então ali como sinal para as futuras gerações, devem ser os sinais de Deus presentes na nossa história. Deus escreve a nossa história e nós devemos continuamente recordar-nos e recordar aqueles que vêm depois de nós daquilo que Deus fez em nossa vida, porque isto se torna então um sinal divino, ou poderíamos dizer também um memorial, como se encontra na leitura de Josué 4, 21 a 24, um memorial das obras do Senhor. Josué 4, de 4 a 7, 4, de 21 a 24. O memorial é justamente o marco que me coloca diante do acontecimento vivido. E aqui temos a experiência litúrgica, e eu te convido, para aprofundar esse tema do sinal e do memorial, a voltar lá ao congresso litúrgico que a nossa comunidade há pouco tempo promoveu, e você terá então a possibilidade de aprofundar este conteúdo. Para ler estas passagens que estamos lendo, também deixo aqui uma referência para você. Deixaremos aqui os links de algumas semanas bíblicas anteriores, nas quais falávamos de maneira muito especial sobre a Léxio Divina e o que precisamos para fazer a Léxio Divina, ou seja, para ler religiosamente e piedosamente, em oração, a palavra de Deus, e você poderá aplicar o método da Léxio Divina a estes textos de Josué. O segundo texto a que queremos oferecer uma certa introdução é
o capítulo 2 e o capítulo 6, que se colocam unidos em uma espécie de unidade literária, melhor dizendo. Ou seja, os dois espiãs que entram na casa da prostituta Raabe, e logo após, então, o capítulo 6, que é o cerco e a entrada em Jericó. Quanto ao capítulo 2, podemos pensar, mas que sentido tem o episódio desses dois espiães com esta prostituta? E devemos dizer que ela se coloca, então, como uma presença luminosa da ação de Deus entre os pagãos. Vejam só, ela, do ponto de vista literário, se torna então uma espécie de narração etiológica, ou seja, quer mostrar por que até hoje, até os tempos atuais, isso no tempo daquele que escreve, a tribo de Raabe está presente no meio de nós. E então, historicamente, se conta para mostrar o que ela consegue de Deus a partir desses dois espiães. Raabe, a meretriz, bem como a casa de seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué os salvou com vida, e ela habitou no meio de Israel até hoje, porque esconderam os mensageiros que Josué enviara para explorar Jericó. Este fato de estar até hoje, no tempo do narrador, nos coloca diante então de uma explicação do tipo etiológico, ou seja, a explicar como está presente aqui esta tribo. Porém, ao pensarmos no aspecto doutrinal, o que este episódio quer nos narrar, então nós temos uma pagã que entra na história da salvação. O que acontece? Os dois espiães entram, são escondidos por Raabe, são protegidos dela diante da polícia local, podemos pensar assim, e o que acontece? Ela faz de um modo que eles possam ser salvos. E ela professa a fé no Deus de Israel e pede que seja salva da morte, ela e toda a sua família. E os espiães dizem, se você manter o seu compromisso de nos ajudar a entrar na Terra Prometida e não contar que nós estivemos aqui, então nós também manteremos a nossa promessa de deixar livre a sua família e você do extermínio. E isto acontece. Raabe se distingue, portanto, pela sua fé, por sua boa ação realizada, pela salvação que consegue para si e para os seus. Por isso, até o Novo Testamento relembra dela com termos positivos. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não pereceu com os indóceis, porque recebera pacificamente os espiães. Hebreus 11:31. Estais vendo que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Da mesma maneira, também Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os mensageiros e os fez voltar por outro caminho? Tiago 2, de 24 a 25. Os padres da igreja consideram Raabe como o símbolo da igreja dos cristãos de origem pagã, daquelas pessoas gentias que entram a fazer parte do horizonte do cristianismo. Ela se torna, então, uma prefiguração de todos os pagãos que entram a fazer parte da igreja cristã. O capítulo 6, então, nos coloca diante da célebre imagem do cerco e da queda do muro de Jericó. Este episódio, ele não deve ser pego como uma crônica histórica. De fato, nós temos no próprio livro de Josué 24:11 a constatação: passastes o Jordão para chegar a Jericó, mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra, e eu os entreguei nas vossas mãos. Com base neste texto do próprio livro de Josué, nós devemos dizer que houve a entrada na terra de Jericó, houve uma tomada de Jericó, foi como nos é narrada no capítulo 6, ali nós já temos uma dificuldade, porque aqui se diz que eles travaram guerra contra os habitantes de Jericó. Com base nesse texto, nós devemos dizer que a tomada de Jericó
se desenrola de maneira diferente daquela que nós temos neste relato do capítulo 6, que é de origem teológico-litúrgico. Ou seja, se deixarmos de lado os detalhes irremediavelmente perdidos que nos dariam uma compreensão mais clara sobre tudo isso, podemos ter como certo o fato de que Josué 6 consiste na conquista de Jericó por parte dos hebreus sob o comando de Josué. Porém, como nos é narrada esta entrada no capítulo 6, tem uma origem litúrgica e uma mensagem teológica que envolve esta história de toda um horizonte simbólico. De fato, a liturgia, vocês sabem, é toda ela tomada de elementos simbólicos. E aqui, por exemplo, o que vão à frente são os sacerdotes guiando pelo som das trombetas e a arca do Senhor. Então, todo o horizonte do capítulo 6 é um horizonte simbólico que deve ser compreendido nesta forma. E como a mensagem principal, o capítulo 6 nos diz: o povo é guiado para que possa conquistar a terra prometida por Josué, mas a vitória, quem garante é o Senhor. De fato, é o Senhor que está na origem da vitória. É o Senhor que está, juntamente com o seu povo, guiando este povo na entrada desta terra maravilhosa. Então, historicamente, se formos buscar as muralhas que caíram, nós vamos perceber, ali existem em Jericó, existem muralhas que caíram, porém não são desta mesma época, daqueles anos da entrada, 1200, por exemplo, antes de Cristo, da entrada de Josué com o povo para a terra prometida. É de uma época posterior, então nós pensamos, e ao que isso se refere? Então isso nunca aconteceu? Não desta forma que é narrada, porque a forma que é narrada nos dá uma mensagem teológica, uma mensagem religiosa, litúrgica. É como uma grande liturgia que provavelmente era celebrada para relembrar, para marcar historicamente, liturgicamente, o momento daquela entrada solene na Terra Prometida. Ok? Passando agora para o nosso último episódio, nós temos em mãos a Assembleia de Siquém. Se por um lado poderíamos pensar em um compromisso que as tribos do norte elas fazem com a fé no Deus do Antigo Testamento, o Deus que nós chamamos de Adonai, Senhor, Yahvé, nós devemos dizer, porém, que o modo como ele é narrado nos dá a entender que existe muito material antigo, material que remonta àquela história passada que nós tivemos então em mente durante o desenrolar deste curso. Porém, provavelmente, esta história é narrada, ela é colocada por escrito, melhor dizendo, quando o povo já está na terra do exílio, e que deve, então, levar à consciência de todos a necessidade da fidelidade ao Senhor, da profissão no Deus de Israel, nesse único Deus, que é justamente a mensagem de todos os profetas, de maneira especial do profeta Elias. É a fé num único Deus. A partir daqui, queridos irmãos, nós conseguimos compreender, então, que esta fé, esta aliança de Siquém renovada pode levar ao povo, como já dizíamos em momentos anteriores, a retomar a sua terra, a retomar a sua religião, retomar a sua liberdade. Então, como conteúdo religioso, nós podemos dividir o texto em algumas partes. A primeira delas seria, então, a obra de Deus no passado, o memorial, o zikaron, ou seja, a recordação das grandes obras do Senhor em favor de seu povo. Ok? Com muitos paralelos e muito eloquentes do livro de Deuteronômio, que nós já temos, então, como base para a escritura da obra deuteronomista. Nós temos aqui muito material que leva, então, o Israel que está no exílio a repensar a sua própria ação, a sua própria fidelidade a Deus e fidelidade à aliança que o Senhor fez com eles. E os leva, então, a uma resposta de reconhecimento a Deus no momento presente. A memória, a recordação do passado, tem como objetivo levar
a uma vivência melhor do tempo presente. E assim Josué então vai dizer ao povo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Essa admirável moral da resposta que o povo deve dar em todas as épocas de sua história a Deus é composta de dois verbos, temer o Senhor e servir o Senhor, que implica um total empenho da pessoa com relação a Deus. E o povo, no nosso texto, ele aceita decididamente. Por 3 vezes ele dá a resposta: nós também serviremos ao Senhor, pois ele é nosso Deus. O povo disse a Josué: não, é ao Senhor que serviremos. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e a sua voz obedeceremos. Josué 24:19, Josué 24:21, Josué 24:24. Aqui nós temos então uma aliança perene que continuamente deve ser renovada por todos. Quando já no exílio da Babilônia, o povo tiver acesso, contato com esta história da Assembleia de Siquém, colocada historicamente lá, com Josué e as tribos que renovam a sua pertença ao Deus de Israel, então eles se lembrarão das últimas palavras de Josué, que nós queremos ler para concluir este momento. E talvez todo leitor que tiver acesso a esse texto, como também nós, poderá concluir então se realmente a sua resposta ao Senhor tem sido fiel ou se tem sido uma resposta mentirosa. Em Josué 24, 25 a 27, nós temos: naquele dia Josué fez uma aliança pelo povo. Fixou-lhe um estatuto e um direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei do Senhor. Tomou em seguida uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que está no santuário do Senhor. Josué disse então a todo o povo: eis que esta pedra será um testemunho contra nós, porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos dirigiu. Será um testemunho contra vós, para vos impedir de renegardes vosso Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o na perfeição e na fidelidade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Querido irmão, quais são os deuses a quem você ainda está servindo? Quais os deuses do teu passado que ainda te aprisionam numa espécie de idolatria? Porém, se não vos parecer bem servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses aos quais serviram vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. A quem você quer servir? O livro nos convida, por fim, a compreender as grandes obras do Senhor em nossa vida, perceber que Ele cumpre as suas promessas de maneira especial, aqui a promessa da terra, que Ele divide a terra igualmente com todos, porém que a nossa fidelidade é imprescindível para que esta promessa se mantenha sempre viva e que os nossos pecados não nos tirem as graças que o Senhor já nos concedeu. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima oportunidade de estarmos juntos.